Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. Esta é a lição número 3 da classe de adolescentes. A mensagem: o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Números capítulo 27, versículo 18. Vamos descobrir. Moisés foi um homem que possuía as características de um bom líder, além de ter sido escolhido por Deus para este ofício. O que um líder precisa para ser um bom líder? Há algumas qualidades, e não são poucas, são muitas. Entretanto, aqui, para começar, vamos falar da mais importante, que é quando o líder é escolhido por Deus. De nada adianta as pessoas, ter todas as qualidades que um líder precisa ter e não ser escolhido por Deus. O líder precisa ser escolhido por Deus para poder estar justamente nisso, fazendo a vontade de Deus. Quando alguém é escolhido por Deus, é porque está de acordo com a vontade do Senhor. Então, esta pessoa vai sempre levar os seus liderados para o Senhor. Ele não vai liderar para dizer que é líder. Ele não vai liderar para aparecer. A única conduta deste líder será fazer o quê? Levar os seus liderados ao Senhor. Levar sempre, no mesmo caminho, um caminho reto para o Senhor, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele vai sempre levar para o Senhor. Isso é importante porque muitas pessoas hoje se fazem líderes, né? Há pessoas que colocam líderes porque são amigos, dão um bom dízimo na igreja, entre tantas outras coisas, mas essa pessoa não tem o chamado para a liderança. Às vezes, ele até é um bom líder, humanamente falando. Ele sabe falar muito bem com as pessoas, ele tem várias qualidades como líder, mas ele não é o escolhido de Deus. O mais importante do líder na igreja, nos departamentos e questões cristãs, é ser escolhido por Deus. E muitas pessoas hoje estão como pastor, mas não foi um pastor chamado por Deus, não é chamado de pastor, mas não é um pastor chamado. Né? É um pastor que não é reconhecido por Deus, é reconhecido pelos homens, mas não por Deus. Líderes de departamentos, que às vezes foi colocado ali por pessoas de convenção e tantas outras questões, que estão ali somente porque talvez ele é filho do pastor, então o filho do pastor vira pastor, ou porque dá um bom dízimo na igreja, ou é uma pessoa influente na igreja, ou é uma pessoa famosa, vamos assim dizer, conhecida, talvez até na mídia e tal, em rádio, televisão, jornais, seja o que for. Então, por isso, as pessoas dão a essa pessoa o departamento ou a liderança da igreja. Isto não é bíblico. Deus não está nesse negócio. Repito, a qualidade mais importante do líder é ser escolhido por Deus. Hora de aprender. A liderança de Moisés. Moisés, um grande líder. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Ele preparou Moisés por 80 anos até que ele ficasse apto para liderar o povo rumo a Canaã. Durante 40 anos Moisés viveu no deserto e por mais 40 ele morou no deserto. Quando finalmente estava apto a liderar o povo escolhido, Deus o chamou para essa grande missão. E foi uma grande missão mesmo. Observe que Moisés foi preparado 80 anos no deserto. O deserto é um lugar muito difícil de lidar. De modo geral, o deserto é um lugar que durante o dia é um calor que passa fácil da casa dos 50 graus. E à noite ele pode ir a menos 2, 3 graus negativos, pode chegar a zero. Então é um calor fora do normal durante o dia e um frio durante a noite, sem contar nos escorpiões, nas cobras, entre outras coisas. O deserto é um lugar que não tem vida. Eu já falei aqui em outras ocasiões, eu vou falar mais uma vez, só para você não esquecer. O maior deserto do mundo é o deserto da Antártica. A Antártica é o maior deserto do mundo em extensão. O deserto do Saara
é o maior deserto seco do mundo, que é um deserto que só tem areia, então o Saara é o maior deserto nesse sentido de areia. E o deserto do Atacama, no Chile, é o deserto mais quente do mundo, só para lembrar você. Então eu vejo que num ambiente desse, como é que você vive? 80 anos. Então você só vive ali por intermédio de Deus. Ou seja, no deserto nós só temos um único recurso, é Deus. Tudo é o Senhor, tudo nós dependemos dele. Não que fora do deserto nós não dependemos, mas quando você, por exemplo, está na sua casa, se você está me assistindo, por exemplo, eu agradeço a você a sua companhia. Isso significa que você pode estar deitado no sofá, na sua cama, num conforto. Não é verdade? Talvez comendo uma pipoquinha. Então isso é o quê? Você está no deserto? Não, você está num lugar bom. Agora imagina, por exemplo, que você não tem nem energia elétrica, como é o caso do deserto. Olha como é que vai começa a ter dificuldades. Então, Moisés, para ser um grande líder, ele passou muito tempo no deserto. Então, o líder hoje, para ser um bom líder, primeiramente, claro, mais uma vez ser escolhido por Deus, ele precisa do deserto para ser preparado. Nenhum líder é bom se ele não passar por um deserto. Um capitão, por exemplo, de um grande navio, ele só é um grande capitão porque ele passa por grandes tempestades. Então, ele consegue lidar com as grandes tempestades, as grandes dificuldades da vida. É por isso que ele é bom, né? É um bom capitão. E assim também é o líder. O líder só é bom se ele passar por muitas dificuldades, crendo no Senhor Jesus e tendo fé no Senhor. Aquelas dificuldades que ele passa não abalam a sua fé. Então veja que para ser líder, entre uma coisa e outra, precisa aqui ter um bom treinamento no deserto, precisa também ter comunhão com Deus, e o deserto vai nos dar justamente isso, comunhão com Deus, porque como eu falei anteriormente, no deserto nós só temos o Senhor como recurso, nós não temos um celular, por exemplo, nós não temos energia elétrica, então tudo nós dependemos do Senhor, né? Então, ter a obediência à voz do Senhor. Agora imagina você no deserto ouvindo a voz do Senhor, imagina, né? Talvez dê até um eco, né? Então, quando você tem essa dinâmica, né, você aprende perseverança, você começa a treinar a sua esperança, a sua fé. Porque se você não confiar no Senhor, você vai confiar em quem? Você não tem recurso. Você está caminhando, você não tem um GPS para te guiar para onde que você vai. Então, quem é o teu guia? É o Senhor. Você não tem uma água para beber. Quem é a sua água? É Cristo. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida na hora do alimento. Mas aqui, isso nos traz a total dependência de Deus. E isso nos traz comunhão. E quanto mais comunhão com Deus nós tivermos, melhor líderes nós seremos. No deserto também a pessoa aprende a ter coragem. Imagina, está andando lá e aparecem lá umas cobras e escorpiões. Isso aqui é só para falar de menos, né? O mais fácil. Apesar que brigar com uma cobra e um escorpião na areia não é uma tarefa fácil. Elas, geralmente a cobra principalmente, são muito ágeis, são muito rápidas. Então Moisés passou por todas essas questões. E uma outra questão também de Moisés que é muito importante, eu tive meu saudoso pastor, ele tinha essa qualidade, ele sabia ouvir. O líder precisa saber ouvir os seus liderados. Quando os seus liderados vierem falar com você, isso também serve para você, porventura você é uma pessoa que está aí como professora da Escola Bíblica Dominical, e o seu aluno chega para desabafar com você, você precisa dar ouvidos a essa pessoa. Por mais simples que às vezes possa parecer para você, uma situação simples para você, pode ser uma grande coisa para ele, uma grande dificuldade para ele. Então, uma prova que para você é muito simples, para ele pode ser a maior prova da vida dele ou da vida dela. Então você precisa ouvir esta pessoa. Eu tive um pastor que ele tinha essa qualidade, ele era um muito bom ouvinte. Pena que infelizmente já partiu para a eternidade, né? Todos nós partiremos, ele infelizmente já partiu para a eternidade. Saber julgar é outra questão também que Moisés sabia. Julgar as situações, julgar os problemas que aparecem, porque sim, na igreja também há problemas, há adversidades, há dificuldades. Então, o líder precisa saber lidar com essas dificuldades, com essas intrigas, né, que às vezes acontecem na igreja. E Moisés também era uma pessoa humilde,
E a humildade não tem a ver com pobreza, ser pobre. A humildade tem a ver com ser bom de coração, ser humilde. Eu vou te dar uma ideia perfeita de humildade. Humildade é quando você sabe fazer uma coisa muito bem, você é excelente naquilo, e você ouve uma pessoa que não conhece nada daquilo. Você sabe ouvir a pessoa. Isso é humildade, você ter simplicidade de ouvir uma pessoa e até ter essa pessoa, né, essa ideia que essa pessoa deu como viável. Acho que eu vou pensar, acho que eu vou fazer isso mesmo, acho que vai caber aqui. Lembra de Pedro? Vou te dar um exemplo de humildade de Pedro. É claro que aqui, falando do Senhor Jesus, mas vou te dar uma ideia do que é humildade na prática. Pedro era pescador, e ele era bom pescador, ele não era qualquer pescador não, ele era muito bom. Haja vista que parece até que tinha até uma companhia de barcos, de pequenos barcos, porque ele vivia da pesca, ele era bom naquilo. Jesus virou para ele e disse assim: Pedro, lançai as vossas redes. O que ele disse para Jesus? Ele disse assim: Senhor, nós passamos a noite toda pescando e nada pegamos, mas mediante a sua palavra nós lançaremos as redes. O que Pedro estava falando? Jesus, você não entende, o Senhor não entende nada de pescaria. Quem entende de pescaria aqui sou eu. Eu sou bom pescador, e como eu passei a noite toda, nós passamos a noite toda pescando, eu sei que não tem peixe aqui. É isso, essa aqui é a dinâmica da humildade. Então, Pedro sabia exatamente o que estava fazendo, porque ele entende de pesca. Mas o que ele fez? Ele atendeu a voz do mestre. Ele reconheceu Jesus como maior. Isso é humildade. Quando você sabe fazer uma coisa muito bem, mas você vai pelo um conselho de uma pessoa que aparentemente pode não saber nada. Então, e tem a questão também, a humildade também vai entrar naquela questão de você saber lidar com a pessoa, né? Ter educação. Por mais que a pessoa seja uma pessoa que não saiba falar, não tenha a mesma educação, seja mal educado, ainda assim você ser humilde, ter a educação e o respeito por essa pessoa. Isso também é humildade. Lembra que Jesus falou? Eu sou manso e humilde de coração, ou seja, Jesus estava no coração, a humildade de Jesus estava no coração, não era só de aparência, que muitas pessoas mostram, né, que é aparentar que é humilde, mas na verdade é um poço de soberba. Não era o caso de Jesus. Jesus era de fato humilde de coração. Trabalho em equipe, porém, certo dia ele recebeu a visita do seu sogro, Jétro. Observando a rotina de Moisés, Jétro sugeriu uma nova dinâmica de atuação. Ele orientou Moisés a trabalhar em equipe e delegar responsabilidades. Olha aqui, mais uma vez, Moisés mostrando a simplicidade, né, a humildade. Moisés era o líder tido por Deus, que ele podia falar o que para o sogro? Não, quem sabe que sou eu. Eu sou o líder, eu que vejo o que eu tenho que fazer. Não. O que Moisés fez? Ouviu o conselho do seu sogro e viu que o sogro tinha razão, e foi exatamente isso que ele fez. O que é isso? Isso é delegar tarefas. É porque muitos líderes pensam que ele tem que saber fazer tudo. Não, o líder não precisa saber fazer tudo. A principal qualidade do líder aqui, em questões humanas, é saber delegar tarefas. O que é delegar tarefas? É saber exatamente o que um vai fazer e o que o outro vai fazer. Vou te dar um exemplo prático. Não adianta você, como líder, por exemplo, você pegar um rapaz do grupo, vocês vão fazer uma festividade na igreja, por exemplo, vai fazer uma ornamentação. Você não vai chamar um menino para fazer a ornamentação da igreja. É claro, com algumas exceções, tem alguns homens que sabem fazer a decoração muito boa, né? Eu conheço, inclusive, eu tenho um amigo que ele é decorador, mas isso é uma raridade. Então, você não vai pegar um homem para fazer uma decoração. Por quê? Porque isso é mais coisa para a parte feminina que vai fazer isso. De contrapartida, você também não pode pegar uma adolescente, né, uma pessoa, uma menina, para talvez estar fazendo uma obra na igreja e colocar ela para virar um traço de concreto. Então, você como líder, o que você faz? Você chamou o adolescente para virar o concreto e a menina para fazer a decoração. O que você está fazendo? Você está delegando tarefa para a pessoa certa. Você está separando as tarefas. Você está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Isso é um dos pontos principais que o líder precisa saber. É colocar as coisas nos seus devidos lugares. Para que cada um faça aquilo que seja melhor. Se uma pessoa é um músico, por exemplo, não vai colocar ele para pregar. Talvez ele não sabe pregar. Então coloca ele no instrumento. Se uma pessoa prega muito bem, põe essa pessoa para pregar a palavra, para ministrar a palavra. O outro ensina, põe ele para ensinar. Não vai colocar uma pessoa que... Não vai colocar eu, por exemplo, eu chego na sua igreja, você não vai colocar eu para cantar, né? Você vai ficar na prova. Porque eu para cantar eu não sou bom. Eu sou muito ruim sim mesmo, ruim.
Então o que acontece? Isso é delegar tarefa. Não, põe o Giovanni para cantar porque o Giovanni não sabe cantar. Chama o Sérgio Lopes. Sérgio Lopes é melhor. E põe melhor nisso. Então, isto é a questão do trabalho em equipe. O líder ele delega as tarefas e cada um faz o seu melhor buscando fazer a vontade de Deus. A formação da identidade da espiritualidade do povo. Os israelitas haviam saído recentemente de um longo período de escravidão em uma nação idólatra, por isso era preciso que Deus tratasse o povo e ensinasse as leis de acordo com a sua vontade. Durante a jornada no deserto, o povo recebeu a lei do Senhor e aprendeu a adorá-lo. É sempre bom nós termos uma pessoa para nos instruir, né? Pessoa que chega para você à parte, olha, não faz isso aqui não, você está fazendo errado, vai por esse caminho aqui que é melhor. É bom, né? Muito bom. É bom e louvável. Eles também se chamam professores da Escola Bíblica Dominical. Tive algumas professoras que, infelizmente, alguns já partiram para a eternidade, mas que me ajudaram muito nesse segmento. Chega para mim, não, Giovanni, não é assim não, você é aqui. E eu lá teimando, né? Pois bem, no povo de Israel não era muito diferente. Estavam saindo do Egito, o Egito é um povo pagão, vai atrás de outros deuses. Então, o que fazer melhor? Trazer um líder e esse líder, claro, trazer as leis do Senhor para que eles assim possam seguir o Deus de Israel com as leis do Deus de Israel, para não profanar o Deus de Israel com aquelas mensagens pagãs, né? Com a idolatria do povo do Egito. Então vejamos, os 10 mandamentos. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Adorar é prestar louvor, é prestar culto, né? Isto é o adorar, né? Eu tenho dito aqui em outras oportunidades, adorar a Deus é tudo aquilo que você faz que exalte o nome do Senhor. Então aqui a dinâmica é bem direta. Somente o Senhor, adore somente a Deus, não existe adorar outro Deus. Não faça imagem de nenhuma coisa que há em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Um outro parecer, não fazer imagens de escultura de absolutamente coisa nenhuma. Nem anjos, nem de Jesus, nem de nada. Não fazer imagens de escultura. Haja vista que lá no Egito, por exemplo, e em todas as outras questões, né, Babilônia, por exemplo, o que eles faziam? Imagens de escultura para adorar, né? Então o que acontece? Isso aqui está ligado no primeiro, né? Não adore outros deuses. Quando a pessoa faz uma imagem de escultura, está adorando outro Deus. E pior, né? Porque se você for observar bem, quando uma pessoa faz, aquele que faz é maior, né? O Criador é maior do que a criatura. Então se alguém fez uma imagem, significa dizer que ele é maior do que a imagem. Então, por que ele vai se dobrar à imagem que ele mesmo fez? Não faz sentido, né? Já começa por aí, né? Então, a ordem aqui é: não faça imagens. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece. Quantas pessoas têm colocado o nome de Deus em qualquer coisa? Feito o nome do Senhor de qualquer maneira, sem um mínimo de reverência a qual ele tem. Né? Muitas vezes nós vamos tratar alguém, né? Talvez do poder público, nós chegamos, né, todos cheios de respeito ao excelentíssimo senhor presidente, vossa excelência, mas a Deus as pessoas falam de qualquer maneira. Então o nome do Senhor, ele tem que ser, não usar o seu nome sem o respeito que ele merece. O nome do Senhor precisa de toda a reverência. Guarde o sábado, que é um dia santo. O dia sábado aqui, só para a gente passar aqui, o sábado não precisa ser necessariamente o dia de sábado que nós conhecemos, que é depois de sexta-feira. O sábado pode ser qualquer dia, porque o sábado aqui é um dia de descanso. As pessoas, por exemplo, podem descansar no domingo, na segunda-feira, por exemplo, trabalhava, minha folga era na segunda, então eu posso dizer que o meu sábado era na segunda-feira. Então o sábado ele é um dia de descanso, não propriamente o sábado específico que vem depois de sexta-feira. Né? Respeite o seu pai e a sua mãe. Esse negócio. Respeitar, prestar obediência, ter respeito com os pais. Por quê? Porque quantas pessoas hoje estão fazendo os pais, falando com o pai de qualquer maneira, né?
como se não fosse ninguém, como se fosse um amiguinho, né, que não tem nenhum valor, ou uma pessoa qualquer. Não é assim, se bem que o amiguinho tem valor, né? Mas tratamos muitas vezes os nossos pais como de qualquer maneira, de maneira nenhuma. Nós precisamos respeitar os nossos pais. Não mate. Aqui já fala tudo, né? Não assassinar ninguém. Nós não nascemos para esse negócio. Não cometa adultério. O que é adultério nesse sentido? Existem dois tipos de adultério, né? Existe a adulteração. Adulteração é quando, por exemplo, você está tomando um refrigerante, por exemplo, que inclusive eu não te aconselho a beber nenhum tipo de refrigerante. Mas você está bebendo um refrigerante, você coloca um pouco d'água nesse refrigerante, o que você fez com o refrigerante? Você adulterou o refrigerante. Ele foi adulterado, ele foi acrescido de alguma coisa. Mas nesse caso aqui específico, não cometer adultério, é quando uma pessoa casada, um homem ou uma mulher, que são casados, tem relações sexuais com uma outra pessoa que não seja o seu esposo ou a sua esposa. Então isso é adultério, ele está cometendo pecado. Não roube. Também não precisa falar muito, né? Fica claro, né? Nós não devemos pegar aquilo que não é nosso, né? Não dê testemunho falso contra ninguém. Cuidado com o que você fala do seu amiguinho da escola, do seu amigo da igreja. Não dê testemunho, não fale mal de uma pessoa sabendo que isso não é verdade. Nós, na verdade, não deveríamos nem falar, nem quando é mal mesmo, nós não devemos falar, né? Nós não devemos falar mal de ninguém. Mas aqui, o caso aqui é específico, porque a pessoa dá testemunho falso contra ninguém. Nós não devemos dar testemunho falso. Se a pessoa é X, acabou. A gente não tem que ficar inventando, falando coisas aleatórias que não são verdades. Lembra, Jesus é a verdade, e assim como nós também devemos falar a verdade, né? João 8,44 diz que aquele que fala mentira, fala do que é próprio de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Então alguém que está dando testemunho falso contra alguém, está falando mentira. Então está fazendo obra do diabo. Não cobice a casa de outro homem, ou seja, não desejar. Aqui no desejar é uma questão de invejar, de querer tomar posse daquela casa, né? Essa aqui que é a dinâmica. Agora vamos contar dos 10 mandamentos, vamos contar. Tem não adore, não faça, não use, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho. Não cobice. 8. Dos 10 mandamentos, 8 são de negação. E o que isso quer dizer para nós? Está na dúvida se você pode ou não pode? Então não faça. A ordem para a construção do tabernáculo. A tenda sagrada, tabernáculo, deveria ser construída de acordo com a orientação divina. Cada detalhe da construção, objetos sagrados e roupas dos sacerdotes deveria ser executada de acordo com o plano de Deus. Isso aqui é muito importante porque muitas vezes hoje fazemos os templos de qualquer maneira, nós não pedimos uma orientação ao Senhor. Nós devemos fazer todas as coisas segundo a vontade do Senhor, devemos orar ao Senhor, ter o nosso projeto, claro, podemos fazer o nosso projeto, fazer a planta do projeto do templo e apresentar a Deus se é a vontade dele. Para quê? Para que Deus aprove ou não. Se Deus não aprovar, vamos ver com o Senhor como é que Ele quer. E por que isso é importante? Porque quando nós obedecemos ao Senhor, até mesmo na questão de como é que o templo será feito, este templo será cheio da glória de Deus. Por quê? Porque ele foi feito todo por obediência. E nós devemos em tudo sermos obedientes ao Senhor. E todos os nossos planos e projetos precisamos entregar, apresentar ao Senhor para que Ele aprove. E caso ele for reprovado, nós devemos refazer com todo amor para somente adorar o nome do Senhor. Josué, o fiel aprendiz. Josué, o fiel aprendiz. Portanto, é evidente que Josué foi influenciado pela liderança de Moisés, pois sempre estava junto do seu líder, orando com ele e o acompanhando em diversas situações. Essa mentoria de Moisés ajudou a Josué na formação pessoal e espiritual. Por Moisés dar um bom testemunho como líder, acabou fazendo com que Josué tivesse uma boa formação espiritual e pessoal, ou seja, ele era um bom homem, assim como Moisés foi um bom homem, Josué também o foi. E como Moisés era um homem espiritual, Josué também o foi. Por quê? Porque Josué tinha algo muito importante com Moisés. E o que era? Estava sempre junto com seu líder.
Josué andava com seu líder, não andava com um e com outro, pessoas aleatórias, sem direção, pessoas do mundo. De maneira nenhuma, não se detinha ali na roda dos escarnecedores, de maneira nenhuma, ele andava com seu líder. Por que ele andava com seu líder? Porque ele via no líder dele um homem de Deus. Então o que ele queria era se aproximar de Deus. Então Josué ficou tão próximo de Moisés, foi tão bem colocado ali e andando de acordo com Moisés, ali juntamente com ele, que o próprio Deus acabou apontando Josué como sucessor de Moisés. Porque muitas pessoas hoje parecem ter rivalidade dentro da igreja, né? Porque eu não vou ficar colado lá com o líder porque eu tenho o meu chamado. Olha, se você tem o seu chamado para liderar, então colhe com quem é líder, para você aprender com uma pessoa mais velha. E ainda que seja mais novo, o importante é que aprender, ver como é que ele age, como é que ele faz para buscar o Senhor. Então vou buscar igual a ele. Então ver os acertos dele, os erros também. Então procure sempre estar ligado com o seu líder. A liderança faz toda a diferença. Quando você tem um bom líder, uma pessoa que está na liderança, que é um homem de Deus, que é uma pessoa de Deus, você percebe, observa que é uma pessoa de Deus, por que você vai ficar com inveja dessa pessoa? Ou vai querer distância dela? Muito pelo contrário, você tem que ficar junto com ele para ele ser, já que ele é um exemplo para você, para que você faça exatamente como ele faz. Lembra lá de 1 Coríntios 11:1? Sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, vamos imitar a nossa liderança. É claro que o nosso líder maior é Cristo, mas se uma pessoa é um bom líder, dá um bom testemunho, então sim, como a Bíblia nos diz, né? Se há algum louvor nisto pensai. A transição da liderança. Moisés põe Josué diante do povo e o encoraja a liderar a nação de Israel. Assim, Moisés deixou bem claro para todo o povo que Josué seria seu sucessor. A liderança de Moisés foi transferida para Josué, que deu continuidade à grande missão de levar o povo de Israel até Canaã. Olha que coisa importante. Moisés colocou Josué na frente de todo o povo e disse, vamos trazer aqui para nós, a partir de agora Josué é o líder de vocês. O que é isso? Ele está passando o bastão, né, para Josué, na frente de todo mundo. Então todo mundo está vendo que realmente ali está tendo uma aliança com a liderança. O líder Moisés está passando a sua liderança para o seu sucessor, que é Josué. E por que isso é importante? Para que as pessoas compreendam que os dois estão em harmonia, que um está de acordo com o outro está de acordo com um. Então é isso que nós devemos ter, né? Comunhão um com os outros, né? Principalmente ali na liderança. Então veja que Josué foi um líder, né? Porque ele foi líder? Porque ele andava sempre junto com o seu líder. Ele era obediente ao seu líder. Ele sempre tinha aquela palavra com o líder, né? Ele era companheiro do seu líder. Então você, da mesma maneira, faça o mesmo, né? Vê o seu líder, uma pessoa de Deus. Você percebe que não é uma pessoa de Deus? Fique com ele. Talvez amanhã você seja o novo líder. E ainda que não seja, né? Você vai crescer espiritualmente e como pessoal também. Conclusão: a liderança de Moisés foi muito significativa para a história de Israel. Ele foi a pessoa que Deus usou para tirar os hebreus do Egito e para guiá-los no deserto rumo a Canaã. Durante esta jornada, Deus usou Moisés para transformar o povo de Israel em uma nação organizada, com leis cíveis. Acima de tudo, ele ensinou a lei de Deus ao povo e instituiu a adoração, segundo a orientação do Senhor. A missão de liderar o povo de Israel após a partida de Moisés foi entregue a Josué. Então veja que como as pessoas já acompanhavam, né? Josué era como se fosse a sombra de Moisés, né? Onde Moisés estava, Josué estava junto. Então as pessoas já viam eles sempre juntos, sempre um com o outro com um. Então quando foi passado o bastão para Josué, as pessoas já estavam ali juntas. Existe uma dinâmica muito interessante sobre a questão de ovelhas, que pega aqui na questão do rebanho de Israel, né? Dá bem a ideia que quando um pastor de ovelhas está vendo que ele vai deixar de ser o pastor daquela ovelha, daquele rebanho, o pastor que eu digo daqui de ovelha mesmo, né? O animal em si. O que ele faz? Ele chama uma outra pessoa para liderar junto com ele, ficam os dois juntos. As ovelhas acabam acostumando com os dois pastores. Então, quando aquele pastor mais velho deixa de ser pastor, ou às vezes parte para a eternidade, ou vai descansar, não vai mais pastorear,
as ovelhas já se acostumaram com o pastor mais novo, então o pastor mais novo continua seguindo ali aquele rebanho. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O povo se acostumou com Josué. Por quê? Porque via em Josué obediência de Josué a Moisés. E nós também devemos fazer o mesmo, né? Ter ao respeito e a obediência da nossa liderança, respeitar os nossos líderes, os nossos pastores, né, os departamentos, os superintendentes das escolas bíblicas dominicais. Nós devemos sempre estar em harmonia. Vamos praticar. Número 1, marque assim de cima para baixo. F, V, F, V. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você medite bem sobre Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel, porque certamente você pode liderar o seu departamento também, ou até mesmo futuramente ser o pastor da sua igreja, ou até mesmo o pastor presidente da sua igreja, e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!